A gente atualiza as informações sobre a guerra no Oriente Médio. As principais cidades de Gaza registraram diversos combates urbanos nessa quinta-feira. Em Tel Aviv, o cenário do festival atacado pelo Hamas em 7 de outubro foi reconstruído. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, bem-vindo, boa noite para você. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Realmente é um dia importante no que diz respeito à memória de todos aqueles que foram vítimas do atentado terrorista do dia 7 de outubro e que iniciou essa guerra entre Israel e Hamas. Em Tel Aviv, uma das principais cidades do país, o festival de música eletrônica, Nova, foi reconstruído para trazer alguns objetos das vítimas. Nesta ocasião, às 6h30 da manhã, naquele sábado, 300 pessoas foram alvejadas e mais de 200 morreram cruelmente após alguns terroristas do Hamas invadirem aquela localidade. A gente consegue ver sapatos e outros objetos pessoais das vítimas, além do nome de todos aqueles que foram afetados por essa tragédia que iniciou todo este conflito. Falando agora sobre a situação em Gaza, nós vemos que grande parte da população civil que fugiu inicialmente do norte do enclave e seguiu para o sul, não tem mais para onde ir, considerando que as batalhas também se intensificaram na região de Khan Yunis. Hoje, milhares de pessoas seguiram mais ao sul ainda, em direção à fronteira de Rafah com o Egito, que continua fechada pelas autoridades egípcias, e a preocupação crescente dos órgãos humanitários e das Nações Unidas sobre o desabastecimento de água, alimentos e remédios, considerando que agora, por se tratar de uma localidade que faz parte dos combates, muitos dos caminhoneiros, muita dessa ajuda humanitária não está conseguindo fazer seu caminho do Egito, da Península do Sinai, para a faixa de Gaza. Outra fala importante que merece destaque no dia de hoje foi feita pelo premier Benjamin Netanyahu, relacionado ao Hezbollah. Ele, quando visitava o norte de Israel, que faz fronteira com o sul do Líbano, uma região que também foi alvo de hostilidades desde o começo da guerra, disse que o Hezbollah deveria pensar duas vezes em entrar nessa guerra ou não, porque ele facilmente, conjuntamente com o exército israelense, poderia transformar a capital libanesa de Beirute e o sul do Líbano em uma nova faixa de Gaza, fazendo referência clara aos bombardeios que destruíram parte da infraestrutura urbana. Até agora não sabemos ao certo quantos % da faixa de Gaza estão sob o controle israelense, mas eles dizem que todas as operações militares seguem o seu curso e provavelmente em mais algumas semanas definições acontecerão sobre as questões administrativas e militares dessa região. Ô Luca, e mudando de assunto, na Rússia foi anunciada a data das eleições presidenciais de 2024. Eu te pergunto, o atual presidente vai concorrer novamente? Olha, Thiago, o presidente Vladimir Putin ainda não confirmou se será candidato nas eleições que foram confirmadas pelo parlamento russo hoje, para o próximo dia 17 de março de 2024. Essas eleições que não têm um candidato de oposição claro, já que o maior político de oposição russo, Alexander Navalny, segue na prisão. O presidente Putin, que assumiu a chefia do governo da Rússia em 1999, ficando fora por um período apenas de 4 anos, quando assumiu Dmitry Medvedev entre 2008 e 2012, tende a ser o candidato favorito e, caso consiga, pode se tornar o líder russo mais longevo do último século, inclusive nos próximos anos ultrapassando o antigo ditador da União Soviética, Joseph Stalin. Vale mencionar que antes havia um limite de mandatos na Rússia, mas após uma mudança constitucional no ano de 2020, Putin, caso seja eleito e reeleito, pode permanecer no cargo até o ano de 2036, o que lhe daria o título de mais longevo líder russo nos últimos 130 anos. A gente vai ficar acompanhando, afinal, nós sabemos que a permanência de Putin é fundamental para a continuação da guerra na Ucrânia e tantos outros conflitos, no qual a Rússia também é partícipe, por mais que seja de maneira indireta. Pois é, então a eleição marcada para março do ano que vem, a gente vai ficar acompanhando. Luca Bassani, nosso microfone na Europa. Bom, Nelson Kobayashi, é possível acreditar que vai ser uma eleição democrática? Não, não dá para acreditar numa eleição democrática. Imagine só a condição de alguém que queira se levantar como um opositor, fazer manifestações, criticar amplamente, para que todos ouçam as críticas ao governo do Putin.
Não tem essa democracia que está sendo anunciada. Vladimir Putin, primeiro porque se tivesse democracia já não ficaria tanto tempo no poder, né? A democracia exige alternância de poder, oxigenação, mudança e já não estaria tanto tempo. Mais do que isso, se tivesse democracia teria liberdade para oponentes se colocarem à disposição e para termos uma votação ampla e acompanhada inclusive por observadores internacionais, que a gente sabe não vai ter na Rússia. O Putin já ganhou as eleições do ano que vem.